Espero pelo dia em que nossos mestres possam realmente passar para este reino. Você viu apenas fragmentos, sombras, míseros ecos. Pergunte aos etéreos do que uma dessas manifestações é capaz. Diferente de Jailer em Shadowlands, Xal'ata prova que de fato nos observa há muito tempo, conhecendo nossas fraquezas e nossas forças e agindo com cuidado sempre. Até aqui, tudo vai conforme o planejado. Mas o que ela planejou? Invocar Dimensius, o Void Lord, para consumir Azeroth? Consumir a alma mundo e se tornar mestre de si mesma? Ou ajudar Azeroth a nascer e destruir o planeta no processo? Há muitas possibilidades, mas hoje te mostraremos que, diferente do que muitos imaginam, inclusive o andarilho material, não. Xal'ata não trará Dimensius ou qualquer outro Void Lord para Azeroth. Assiste até o final, eu vou te provar por quê e como. Mas já sapeca o like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão no primeiro comentário desse vídeo. Nos comentários está também o nosso projeto Teorizando o World Soul Saga, que continua, nosso catálogo de criadores e muito mais. Fica de olho na nossa aba comunidade, porque tudo a gente avisa e mostra primeiro lá. Como a enquete que vocês votaram e decidiram, pela maioria que nos 4 vídeos, esse era o que vocês queriam assistir antes de todos. E fiquem ligados, porque vai ter outras enquetes para vocês escolherem os próximos vídeos do canal. Agora chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Na escuridão, ela dorme e sonha. Aqui fica claro que no início de tudo, Azeroth estava completamente pura de toda e qualquer energia ou força. Ela dormia e sonhava enquanto se desenvolvia para o futuro despertar. Apesar disso, eu me pergunto, será que ela estava pura mesmo? Ou já estava corrompida pela luz? Que pergunta? E por incontáveis gerações, heróis mortais se ergueram para defendê-la. Assim como Argus foi protegido por seus habitantes, os Draenei, Azeroth foi protegida por nós, os seus habitantes. Segundo o Chronicles 1, isso sempre acontece, pois a vida se desenvolve no mundo que se forma ao redor de uma titã em formação. Ela vivia uma história que ultrapassava a existência do universo. Clarão. Era energia girando no cosmos. Clarão. A criatura encontrou calor perto de um sol e um mundo formou-se ao redor para protegê-la enquanto crescia. Outro exemplo são os Etéreos, que também eram habitantes de um mundo com alma de titã. Infelizmente, o deles foi destruído por um dos Void Lords. Como a própria Xal'ata insinua aqui, Espero pelo dia em que nossos mestres possam realmente passar para este reino. Você viu apenas fragmentos, sombras, míseros ecos. Pergunte aos etéreos do que uma dessas manifestações é capaz. Encararam monstros, tiranos e feras de um terror primordial. aqui Xal'ata demonstra interesse no fato de termos enfrentado tantos inimigos, Illidan num Tempo Negro, Lich King no Coroa de Gelo e Deltarion no Cataclismo. É uma mensagem clara de que ela não pode nos subestimar, como muitos fizeram até aqui, nos vendo como mortais fracos e pagando o preço desse erro. Aqui também vemos que a bola de energia dourada, que era Azeroth no início, agora tem algumas chamas azuis em volta,
Pelo trailer, concluímos que esse momento é até o final do Cataclismo. Lembra que até aqui o Duá foi liberto da influência de Yogg-Saron, Silitus foi liberto da influência de Setun, e Sharaj já havia sido arrancado de Azeroth por Aman'Thul tempos atrás. E somente N'Zoth ainda estava aqui, porém preso nas profundezas do oceano. Com todos os deuses antigos controlados e Xal'ataar ainda na adaga, concluímos que não. Esse azul não é do Void, mas sim arcano. Poder arcano sendo infundido em Azeroth. Como Odin confessou tempos atrás, como falamos nesse vídeo aqui no canal, que está aparecendo aí na tela. Se você ainda não assistiu, confira o vídeo depois que esse acabar. Continuando. Embora eles tenham lutado entre si, sua hostilidade o seguindo até as praias mais distantes. Nós nunca seremos escravos! E até através do tempo e do espaço. A coragem deles nunca fraquejou. Nem mesmo com a iminência da morte. Aqui, ela demonstrou uma curiosidade, surpresa e até espanto pelo fato de termos lutado tanto e por tanto tempo, mas especialmente por nossas batalhas terem atravessado o tempo. Quando fomos para Draenor, na linha alternativa de Irel, qualquer um que consegue manipular o tempo ou fugir dele é do interesse do Void, afinal, eles são imunes ao poder do tempo. Todos sabemos que um dos maiores medos de todo mortal é justamente a morte. Ver nossa coragem ao atravessar o véu e salvar Shadowlands foi um feito que fez Xal'ataar ter certeza que não somos mais um inimigo a ser combatido. Mas muito mais que isso, aqui claramente aconteceu durante o tempo de Pandaria, Warlord of Draenor, Legion e Battle for Azeroth. Terminando em Shadowlands, muita coisa aconteceu. Inclusive a destruição dos restos de Sharaj, a viagem pelo tempo até a Terra-além primordial de Irel, a invasão da legião a Azeroth que acabou com uma espada de Sargeras cravada no mundo, a destruição de G'huun, um experimento dos Titãs, terminando com a ligação impossível de Shadowlands a Azeroth, que quase destruiu nosso mundo e a existência que conhecemos. Aqui vemos a Alma Mundo, antes envolta em poder arcano, mas também envolta em sombras, como Magni disse, aqui. Ela é assombrada pela legião e pelos deuses antigos, mas tem algo mais, uma escuridão ainda maior. Sempre nos perguntamos como o Void consegue perturbar Azeroth, se os deuses antigos já foram destruídos, e a resposta está em Azkaret. Lá está o sangue dos deuses antigos. Os restos deles estão sendo consumidos e usados pelos Nerubianos. Mas, até Legion, N'Zoth também foi liberto. E não podemos esquecer de Xal'ataar. Há muitos servos do Void por toda Azeroth. E aparentemente ainda há mais que nem sequer conhecemos. Mas tem mais. Vemos também luzes e claramente forças diferentes. Mas faremos um vídeo especial para isso, pois tem muita coisa para ser mostrada e explicada. Então, já se inscreve no canal para não perder os próximos. Vocês sabem que a gente sempre faz tudo muito detalhado, isso leva tempo, e para isso a gente prefere fazer um vídeo exclusivo. Continuando. Enquanto nova esperança floresce no horizonte, a batalha final se aproxima. Enquanto o mundo se cura, como a Lestraza disse em Dragonfly, os eventos se afuniram para uma batalha final pela alma e pelo poder de Azeroth. Depois de tanto tempo observando Azeroth e seus habitantes, Xal'ataar vê finalmente seu momento chegar. A oportunidade que ela por tanto tempo busca, almeja e espera. Aqui já vemos vultos de sombras. Circulando a alma de Azeroth,
agora já não está mais infundindo ou influenciando Azeroth. Chegou a hora de tomar a alma do mundo por completo. Como ela mesma diz, finalmente.